Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimetros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje vamos falar sobre um tema essencial para a qualidade de vida na terceira idade, que é a prevenção de queda. Para isso, receberemos a fisioterapeuta a doutora Denise Kuog, que há mais de 30 anos se dedica ao cuidado da pessoa idosa. Com uma trajetória marcada pela atuação clínica domiciliar e em instituições de longa permanência para idosos, a doutora Denise possui pós-doutorado, doutorado e mestrado na área de gerontologia e ciências da saúde pela Unicamp, além de ser especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SPGG, e em gestão pública pela Unifesp. Hoje ela vai compartilhar sua experiência e explicar como a fisioterapia pode prevenir quedas, melhorar o equilíbrio e manter a autonomia dos idosos, além de trazer novidades, melhor dizendo, sobre sua atuação nesta área que é de suma importância para todos nós. Doutora Denise, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada, Nelson Marques. Estou muito feliz por estar aqui no Cá Entre Nós para falar desse tema tão importante, né, que é a questão das quedas na pessoa idosa. Verdade, doutora. É um tema, assim, bem importante, inclusive já inicio, né, nossa fala dizendo que existe um dia, né, estabelecido, 24 de junho, que a Organização Mundial da Saúde colocou essa data como um dia de atenção para a questão da prevenção da queda, né, na pessoa idosa, devido à importância, né, desse tema e desse evento que a gente vai estar falando, né? Fico mais contente ainda de ter convidado a senhora para vir falar sobre esse tema, dada a importância que ele tem, e às vezes são detalhes tão pequenos que fazem a diferença, né, doutor? Que a gente precisa de ter esse conhecimento do dia a dia para que possamos ajudar aí a evitar esses transtornos que as quedas causam nas pessoas de mais idade, que é, como meu pai sempre dizia, para lá todos nós vamos, né? Isso é inevitável. Né? Sim, sim. É um tema de repercussão em vários setores, né? Não só na saúde, mas em vários outros setores que implica a questão da queda na pessoa idosa, que eu vou estar, né, falando. Perfeito.
Ok, doutora Denise, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua vinda, pela utilização do seu tempo e poder compartilhar aí todo o seu conhecimento desse tema tão importante como nós já comentamos. Eu vou começar o nosso bate-papo fazendo algumas perguntinhas e eu gostaria de saber o porquê a prevenção de quedas em idosos é um tema tão importante e urgente nos dias de hoje. Nelson, a pessoa idosa, né, as pessoas idosas estão envelhecendo, né? A população idosa, ela é crescente, aí segundo traz, né, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que requer alguns cuidados, né? A prevenção de quedas, dentre outros, né, temas, a gente está falando de queda, mas ela é muito importante para a área, né, da saúde, a área econômica tem um custo muito grande com as fraturas e também com a reabilitação. Também traz, né, um fator aí importante, a questão social, a questão também cultural, né, dos idosos que aí estão envelhecendo, que estão na comunidade, também a questão psicológica, emocional, tanto para a pessoa idosa, tanto quanto para a família e para os cuidadores. Então, é um tema aí que abrange todas essas questões, e a parte também social, educacional, educação em saúde. Então, esse tema ele tem que ser, né, muito falado e é muito importante dentre esses vários setores. Que bom. Doutora Denise, pegando esse gancho, quais são os principais fatores de risco para as quedas na terceira idade? São apenas físicos ou também envolvem outros aspectos, como emocionais e ambientais? O evento queda, né, como tem a definição na literatura atrás, é um evento não intencional, né? A pessoa não quer cair, né? De repente ela cai, e é definido como cair da própria altura, né? Que às vezes ela está deambulando, enfim, e que acaba caindo. Também a literatura traz que existem dois fatores aí, dividido no evento quedas, fatores intrínsecos e extrínsecos. Quais seriam, né, esses fatores extrínsecos? Os fatores ambientais. Por exemplo, a casa, um corredor, um banheiro, as questões ergonômicas de uma casa, escada, tapetes, o famoso tapete, chinelos, entre outras, né, fatores aí extrínsecos, as ruas, as vias públicas, né, as calçadas, os locais públicos. E também tem os fatores intrínsecos, que são relacionados a próprios do envelhecimento. Com o envelhecimento, ocorrem algumas alterações musculares, ósseas, algumas doenças que vêm acompanhada, por exemplo, a osteoporose, a hipertensão, a diabetes. Então, isso é relacionado ao próprio idoso. Então, isso é também relacionada a fatores intrínsecos próprios aí do indivíduo, as demências também, que é um fator aí importante. Tá. Doutora, e como que a fisioterapia ela pode ajudar a reduzir o risco de queda, melhorar o equilíbrio dos idosos? A fisioterapia na área da gerontologia, né, que é o estudo, né, do envelhecimento da pessoa idosa, né, geriatra é médico geriatra, né, gerontologia estuda o processo do envelhecimento de uma forma global, onde o ator é o idoso, a pessoa idosa. Então, a fisioterapia é uma das áreas integrantes da gerontologia. E a fisioterapia, ela tem uma importância muito grande na questão dessa avaliação diagnóstica desse idoso como um todo, a parte, né, muscular, a parte óssea. Existem testes específicos para
podermos avaliar, por exemplo, existe um teste que chama TUG, Time Up and Go, que o indivíduo levanta de uma cadeira, a pessoa idosa levanta, dá um giro 360 graus e volta e é cronometrado. Então, ali eu vou estar vendo, avaliando qual é a agilidade, qual é como que ele consegue se locomover, por exemplo, sair, né, da cadeira sem braço e depois voltar e sentar. Existem testes também que ajuda a estar vendo a questão da força muscular, principalmente de mão, preensão palmar, a literatura traz, que é um grande preditor, né, dentre outros, do evento queda. Então, a falta, né, de força de mão, porque, por exemplo, o idoso cai, ele tem que ter um equilíbrio e ele vai se apoiar em algum local, e se não o tem de membros inferiores, membros superiores, ele pode não conseguir alcançar e ter apreensão para poder se retificar e não cair. Então, a fisioterapia, ela trabalha, né, através desta avaliação funcional, física funcional, ela consegue delimitar qual é diante os resultados, né, que são scores que dão, né, nesses testes, qual é a intervenção adequada para essa pessoa idosa. Doutora, ainda falando aí na parte muscular e de exercícios, eu me pergunto, existe algum exercício específico que podem ser feitos em casa para fortalecer a musculatura e prevenir essa tão temida queda? Sim, existe. Através dessa avaliação também, quando a gente atende, né, você trouxe aí, né, no início do Cá Entre Nós, a questão, né, do que trabalha no domiciliar, a parte clínica, né, a ILPI também. Então, o fisioterapeuta, ele deve se atentar a questões ambientais do indivíduo. Além dessas questões, seja ele em local que ele estiver. E também para poder, através desse diagnóstico, poder ver os possíveis locais onde ele possa estar realizando exercícios simples, como, por exemplo, levantar e sentar de uma cadeira, de uma poltrona, que fortalecem membros inferiores. Na fisioterapia tem uma linha, né, de pesquisa, e é muito falado que a nossa coxa, né, o quadríceps, ele é um grande aliado, ele é a nossa musculatura principal para a gente andar. E o pulmão é a parte respiratória, para a gente poder também andar, porque precisamos ter fôlego para andar, precisamos ter agilidade, ter condicionamento cardiorrespiratório para poder andar. Então, existem vários, né, exercícios que o fisioterapeuta, através dessa avaliação do ambiente dessa pessoa idosa, pode estar elaborando para que ele faça. Por exemplo, nos meus atendimentos, eu tenho cuidadores, né, que ficam na casa, ou às vezes a família. Então, eu oriento os locais possíveis para poder andar, estimular a levantar e sentar de uma cadeira. Também existem, né, às vezes tem pacientes meus que têm os pezinhos, que tem, né, para os exercícios de fortalecimento, então eu oriento, né, flexão de joelho, quadril, enfim, então são vários, né, possibilidades que o fisioterapeuta pode estar ensinando, orientando e acompanhando estes exercícios para a pessoa idosa. É claro que depende da dificuldade dele, né, da pessoa idosa, para poder dar esses exercícios. Para fazer essa entrevista com a senhora, é claro, a gente recebeu algumas perguntas de alguns telespectadores, seguidores, e me fizeram uma pergunta que mais ou menos a senhora já respondeu, mas eu vou fazer lá mesmo assim. E que é, além dos exercícios, a fisioterapia trabalha de outras formas, como a reeducação postural e treino de marcha, né, como a senhora estava comentando,
como isso auxilia na prevenção? Acho que tem a ver um pouco com o que a senhora antecipou nessa resposta anterior. Sim, a prevenção é sempre a melhor solução, né? Eu digo que a mulher principalmente é a que é mais, né, caidora, os homens também caem, mas as mulheres, né, ela tem um evento muito importante que às vezes marca essa questão óssea nela, que é a menopausa, a baixa de hormônio, né? E que isso pode levar talvez, né, não é de uma forma geral, mas pode levar a uma osteopenia, que pode levar para uma osteoporose. Então, a prevenção de exercício e de atividade física é muito importante, principalmente de fortalecimento, de alongamento. Então, e a reeducação postural global, ela é muito importante também, o Pilates, a yoga, Tai Chi Chuan, tem várias pesquisas na fisioterapia que traz o benefício da prática, porque trabalham a parte cardiorrespiratória, trabalha a parte funcional, trabalha equilíbrio, porque no envelhecimento, às vezes a gente até fala, bom, eu já falo por mim, né, também, tinha uma altura quando era mais jovem, e depois parece que eu encolhi, né? Não é que parece que encolheu e perdeu, às vezes encolheu mesmo. Por quê? Porque falta, às vezes, alongamento. Então, às vezes, tem pessoas que têm deformidades na coluna, tem uma cifose, né, que é uma curvatura mais acentuada em região dorsal, tem uma escoliose, então já tem aí uma deformidade que isso leva a um desequilíbrio muscular, que leva a uma postura, às vezes, inadequada, e que pode ocorrer aí o evento queda. Então, uma reeducação postural da pessoa, né, idosa ou em qualquer idade, ela é muito importante. Ela é muito importante para ter a consciência da sua postura. Hoje em dia usa-se muito celular, tablet, idosos também, né? A pessoa idosa usa também e fica numa má postura. Também, na pessoa idosa, a questão da parte sensitiva, a parte visual, auditiva, também pode ocorrer alteração na postura e levar também ao evento queda. Então, às vezes tem pessoas idosas que às vezes eu vou atender que faz uns 6 anos, 5 anos que não vai ao oftalmologista e que às vezes não enxerga direito, precisa de uma correção auditiva, não escuta, né? A parte do equilíbrio traz, né, essa questão da audição, da visão, não só da parte muscular, muito importante também, para, né, o equilíbrio, a coordenação, mas também essas outras partes sensoriais, que às vezes no envelhecimento ela está comprometida e que prevenindo, né, sendo uma idade mais jovem, a gente tendo uma consciência melhor, isso fica mais fácil, né, da gente, não sei, digo mais fácil, mas mais atento a essas condições posturais. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimetros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco.
Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. E a senhora comentou também no começo do nosso bate-papo sobre os tapetes, algumas coisas que tem nas casas, né? Voltando a falar das casas, muitas quedas acontecem dentro da casa. E quais são as adaptações no ambiente doméstico que podem reduzir os riscos? Nelson, a fisioterapia trabalha, uma das partes da fisioterapia, das áreas, é a parte de ergonomia, que trabalha justamente essa questão, né, do ambiente. E se falando da pessoa idosa, o ambiente é muito importante. Falar brevemente, né, no meu estudo de mestrado, eu avaliei idosos que sofreram quedas, avaliei 40 idosos e comparei com quem tinha ocorrido o evento quedas e quem não tinha caído, e qual que era o fator principal, e relacionado ao sono, tá? Se quem caiu tinha um sono de má qualidade ou não, através de instrumentos, né, de avaliação. E o que pôde aí constatar? Que os idosos, tantos que sofriam quedas, que sofreu, né, queda, e o que não sofreu queda, eles tinham sono de má qualidade, e a questão da agilidade e a questão da movimentação foi o que impactou nessa queda. E as quedas ocorreram mais no banheiro. O banheiro e principalmente à noite, tá? Hora que vai levantar para ir ao banheiro, e às vezes, né, tem problema de visão, não consegue, né, um pouco aí sonolento para ir ao banheiro. Então, o banheiro, ele tem várias pegadinhas, né, várias questões que a gente tem que observar, não só à noite, mas durante o dia também. No banho, o banho é um evento aí também que tem que ser muito bem cuidado e atenção, tanto para a família quanto o cuidador, né, que dá esse banho. Colocação de barras no banheiro, um tapete que é com ventosa, que consiga aí, né, o idoso poder ficar em pé, ou às vezes até um assento sanitário, né, um banquinho, tem várias cadeiras, tem vários materiais que ajudam, né, para ir ao banheiro, fazer as necessidades fisiológicas, o aumento né, colocar, né, aumentar mais a questão do assento, porque às vezes o idoso tem uma falta, né, ou tem uma dificuldade na flexão, né, de dobrar e esticar o joelho quando vai sentar. E a iluminação, muito importante em todos os locais, ter uma boa iluminação, pisos, né, pisos que não ofereçam aí risco, pisos muito lisos não são adequados, pode cair um pingo de água e ele não ver, escorregar, escadas não é muito bom, então talvez rampas, né, rampa que possa ter aí uma mobilidade maior, com mais segurança, objetos que, por exemplo, na cozinha, no armário de guardar as suas roupas, colocar em local onde ele, né, consiga enxergar, onde ele consegue ter uma visão melhor, onde ele não precisa fazer movimentos, né, de esticar muito o braço, né, ter que subir em escada, né, abolir escadas, né, para subir
para pegar algum objeto. Então, esses são algumas das cachorros, né? A gente falou, né? Tem os pets, hoje em dia, muito bom para a recuperação, para a parte psicológica da pessoa idosa, mas também já presenciei idosos, né, caindo devido, por exemplo, tá andando, um simples ato de andar com um animal. Por quê? Não vai ter animal, Denise? Não, vai ter sim, né? Sim, é muito bom, mas vamos ver qual é a raça, qual que é a melhor, né? O porte desse animal, porque às vezes é um animal que é um pouco mais ágil, o idoso às vezes não tem tanta agilidade, anda mais devagar, então tem que se atentar a essas questões, né? Para não correr risco desse idoso cair. Eu já, na minha experiência, 3 pessoas idosas que caíram dentro de casa com o cachorro, porque o cachorro andava na frente, passou na frente dessa pessoa, né, idosa, ele não conseguiu, né, manter a postura e caiu, né, não conseguiu retificar. Então, também, às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas, né, esses pequenos detalhes têm que ser observados em casa. Né? Perfeito. Doutora, e o uso de bengalas, de andadores, de outros dispositivos auxiliares, é sempre recomendado? Como saber quando é a hora certa de utilizar esse aparelho? São os auxílios, né, os dispositivos, né, auxiliares que ajudam bastante na marcha. Tem que ser avaliado, às vezes o idoso tem uma funcionalidade boa e depois vai se perdendo devido, às vezes, a algum fator. Então, o uso de bengala, muleta, andador é muito importante, tem que ser indicado sim, porém, muito bem indicado. Eu sempre vejo também, eu gosto de dar exemplos, né, da minha prática, né, como você trouxe, eu tenho aí uma prática de mais de 3 décadas, às vezes eu chego para atender um paciente e estou avaliando a necessidade de uma bengala ou de um andador, né? Existem vários tipos de andador, de bengala, e cada tipo, né, desse dispositivo auxiliar aí para marcha, ele tem uma indicação. Ele tem uma indicação e ele deve ser avaliado a questão física, a questão funcional, a questão cognitiva, e às vezes eu chego na casa, a família já comprou um andador. O idoso fica bem feliz, né, porque vai ajudá-lo na locomoção, mas que às vezes não é adequado, tem a altura certa de bengala, de andador, tem vários tipos de andador, com rodinha, sem rodinha, tem um andador que a pessoa idosa fica mais reta, ereta, para poder andar, ajuda também no apoio dos braços. Então, depende da condição da pessoa idosa para que esse dispositivo auxiliar para marcha possa ajudar. Por quê? Nelson, pode ocorrer ao contrário, às vezes ser um perigo esse dispositivo e ele cair, né? Então, tem que ser avaliado, mas é benéfico sim, em alguns casos, né? São bem benéficos até para a segurança, né, dessa pessoa idosa, principalmente às vezes na rua, né? Como eu disse, as calçadas, os locais, é muito importante, às vezes, ele ter esse dispositivo para ajudá-lo, né? Doutora, quais são as principais consequências físicas e emocionais para um idoso que sofre uma queda? Elas são, né, desastrosas. As consequências emocionais, tem alguns idosos que ele entra, às vezes, até em depressão, principalmente, às vezes, quando tem alguma fratura, ou mesmo se não tem, porque ele se sente, às vezes, inútil, às vezes sente culpado por ter caído, às vezes a família o culpa, às vezes a família o protege para não andar mais,
para ficar quieto, isso é ruim para a parte física, né, funcional dele, mas também ele tem que ser acompanhado para que, acompanhado de que forma? Como eu disse, a gerontologia, ela é multidisciplinar. Então, existe, de repente, se o fisioterapeuta observar e estiver acompanhando a necessidade, achar, né, a necessidade de encaminhá-lo para uma psicoterapia ou para, talvez, um médico, ele tem que estar enviando, né, fazendo essa ponte, esse elo, para que essa questão aí psicológica e física, ela não se deteriore mais. Existe também na literatura a questão de pesquisas e, né, pessoas da área, né, que trabalham com pesquisa e instrumentos que avalia o medo de cair. O medo de cair, ele é um precursor aí, como eu já disse, de queda também, mas que impacta muito na questão, até a questão social. Às vezes é aquele idoso que saía, fazia seus passeios, encontrava com os amigos e que teve uma queda e que tem medo, então restringe, né, os seus passeios, e isso acaba aí prejudicando. Então, a questão, né, psicológica, a questão física, a questão social, ela é muito importante, que tem que ser atentada a todo momento quando ocorre esse evento queda na pessoa idosa. Interessante essa resposta da senhora. Para as pessoas que já sofreram uma queda, como que a fisioterapia pode ajudar na reabilitação e na recuperação da confiança, o que a senhora comentou agora aí, para a pessoa caminhar novamente? A confiança é fundamental, né? É um trabalho de formiguinha, quando, né, o idoso cai, e esse olhar global que a fisioterapia, o fisioterapeuta tem que ter, é muito importante. Ele tem que estar vendo todos os aspectos para ele se sentir fortalecido na parte, né, muscular, óssea, funcional, e também na parte psicológica. Então, por isso que existe, em alguns casos, toda essa equipe que tem que ser acompanhada, e a família também. A família é incluída neste processo de reabilitação, os cuidadores. Então, existe aí toda uma equipe, toda aí pessoas que podem estar ajudando e contribuindo para que ele se sinta confiante. Doutora, nesse processo todo, e com a experiência que a senhora tem, como a senhora mesmo disse, nós mencionamos lá no começo, de 3 décadas, o que a senhora vê para o futuro desta área? Tem algumas novidades? Acredita que isso possa melhorar de maneira mais abrupta sobre esse... O que eu posso falar, né, Nelson? Os idosos já estão aí, verdade, como eu disse, né? Tem milhões aí de idosos. Quanto políticas públicas existem, né? Várias aí políticas públicas, porém, às vezes andando um pouco de forma lenta, devido a essa expressividade, né, desse aumento aí das pessoas idosas. Então, assim, de imediato, eu acredito que tem várias frentes, mas que está indo aí lentamente. A questão, né, como eu trouxe, a questão só de, né, ter aí um dia já mundial para a questão, né, da queda, da prevenção de queda, também, quanto mais se tem aí esse aumento das pessoas idosas, hoje temos várias pessoas centenárias já,
né, longevas e que requer um cuidado específico. Não é generalizado, mas às vezes a pessoa com 65 anos e mais, né, 60 anos e mais, ela tem um comprometimento maior do que a que tem 90 ou 100. Então, essa distinção também, ela tem que ser vista, e que os profissionais da área estão se atentando. Existem poucos geriatras, né, no Brasil, então isso também às vezes impacta um pouco, porque tem que ter, né, um cuidado específico, teria que ter aí, né, um pouco mais profissionais para essa área. Então, existem, por exemplo, as demências. Tem várias pesquisas que trazem, né, a questão da demência, não se tem ainda né, para um diagnóstico aí, às vezes fechado, não tem tratamento, mas que tem que ser visto, né, de uma forma que não impacte tanto, né, através de orientações, educação para a saúde, tanto para os idosos, quanto para as famílias, quanto para também os gestores públicos, gestores privados. Os convênios de saúde traz, né, algumas iniciativas, a questão de prevenção, alguns grupos de prevenção de atividade física, de orientação. Então, isso é o que tem, né, algumas iniciativas que são positivas, para que seja falado, né, da pessoa idosa diante essa dimensão que já tem aí, né, essa população crescente dentro, né, aí do Brasil. E fora do Brasil foi mais, foi um pouco mais visto, um pouco mais atentado a isso, e umas condições aí melhores, embora diferente aqui do Brasil, mas que eles tiveram esse crescimento aí um pouco mais, né, mais cedo ali, né? Então, já tentaram essas condições. Ok. Doutora Denise, não, olha, esse assunto é apaixonante, inclusive, né? Porque, de uma certa forma direta, não vou nem falar indireta, trata dos problemas que nós teremos daqui para frente, todos nós. Isso é inevitável, né? Sim. Eu agradeço muito aí, mais uma vez, a disponibilidade da senhora em nos atender aqui no Cá Entre Nós. E gostaria que agora a senhora, vou colocar os seus contatos aqui, e gostaria que a senhora, por gentileza, deixasse uma mensagem para os nossos seguidores que estão aí nos assistindo, por favor. Agradeço, né, novamente aí, Nelson Marques, né, do programa Cá Entre Nós. É um tema muito importante mesmo, e deixar aí uma orientação para que profissionais da área da saúde, familiares, cuidadores, a pessoa idosa, se atente à sua saúde, à prevenção, aos cuidados, e que, para conseguir ter uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos, né, psicológica, emocional, social, autonomia é muito importante para a pessoa idosa, em todos os sentidos. Então, que se atentem, né, o meu recado final é que se atentem às condições aí da pessoa idosa. Muito obrigado, doutora. Bom, pessoal, eu conversei com a fisioterapeuta, a doutora Denise Cobb. Semana que vem nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre na sua companhia e contando com você que nos segue nas redes sociais e constantemente envia seus e-mails sugerindo as pautas aqui do nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista da doutora Denise. E divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutora Denise, mais uma vez, muito obrigado. E a todos que ficaram conosco também. Até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Obrigado. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.